Aqui eu apresento rapidamente, como eu disse, é uma passagem assim, quase um pupurri, né? Produção de trabalhos científicos publicados na área de engenharia, e a gente vê que o Brasil, isso aqui é um gráfico logarítmico. Eu falei isso lá também no Cobenja. Não nos animemos, né? Porque o gráfico é logarítmico. Então, nós estamos realmente bem abaixo, né? Dos países que estão concorrendo com a gente. Nós somos, na verdade, estamos em penúltimo lugar nessa corrida aqui, né, de produção científica. Mas, como vocês veem, a engenharia está crescendo um pouquinho. Há uma tendência, né, de uma derivada aí positiva, mas é uma produção relativamente pequena. Só para a gente se sentir mal, eu trago aqui a produção científica em medicina. E vocês veem que a produção científica em medicina, o Brasil está aqui, ó, bem no meio do gráfico. Estou disputando, passando vários, bem situado aí numa posição intermediária. Patentes, se a gente olha as patentes 2007, e não mudou nada de lá para cá, 2008, pelo menos dado que eu tenho também não mudou grande coisa, nós temos uma posição muito má, né? Muito baixa. Enquanto os Estados Unidos têm 280 mil patentes registradas, o Japão 102 mil, nós tínhamos registrado internacionais 393 patentes. Vamos dizer, patente não quer dizer nada. Patente não é a coisa mais importante do mundo, porque ela nem reflete o nível de inovação de um país. Então, pode ser verdade, mas eu vou ter que ler uma frase aqui. Patentes significam mais do que uma forma de ganhar dinheiro ou encorajar a criatividade. Elas também são uma forma de polir informação, uma vez que elas contêm uma descrição da nova tecnologia em forma clara, específica e está disponível. Por isso, elas são recursos vitais para as empresas, pesquisadores e demais interessados no desenvolvimento de alguma área tecnológica. As patentes são bons indicadores da capacidade de geração de novas invenções. Associadas a outros indicadores, elas podem medir a capacidade de inovação de um país ou de uma área. Como inovação não é sinônimo de invenção, a inovação ocorre quando a invenção gera produto ou processo de aceitação mundial. Embora, por diversas razões, muitas inovações não gerem patentes, a comparação relativa entre países da produção de patentes dá uma ideia bastante consistente da habilidade e capacidade relativas de inovação. Conference Board of Canada, 2010. Então, não podemos desqualificar, né? Porque... E aqui eu, rapidamente, só para ter uma ideia, foi um quadro que eu montei sobre como é que a inovação acontece. O que é que ela precisa? Ela precisa ter uma cultura, como uma planta. Ela precisa ter na região ou no país um estoque de tecnologia disponível, porque a inovação é, em grande parte, combinação de tecnologias, né? Ela precisa ter um estoque de conhecimento científico no país e ela precisa ter um estoque de necessidades sociais, ou seja, a sociedade tem que demandar, ela tem que ser um consumidor sofisticado. Quanto mais a sociedade é um consumidor sofisticado, mais a inovação acontece, porque o consumidor exige. Então, esses três são os três tripés que geram inovação. E eles têm que estar num meio favorável, com recursos humanos qualificados, políticas de CET, afirmativas, fortes, educação, cultura, tem que ter um arcabouço jurídico que facilite a inovação, né? E o país tem que ter capital. Então, são essencialmente as forças que fazem com que a inovação aconteça. A inovação tecnológica, com maior poder de impacto no médio prazo, pode induzir inovações também de processos que atendam a necessidade de inovação do produto nas cadeias produtivas, na comercialização. Nós sabemos que o produto gera também a inovação do processo, né? As empresas brasileiras que inovam e diferenciam os produtos representam somente 1,7% da empresa brasileira, da indústria brasileira. Isso é dado do IPEA. Mas são responsáveis por 26% do faturamento industrial e por 13% do emprego gerado. Então, elas têm um grande impacto, embora seja ainda muito pouco. O fato é que as commodities primárias representam 40% do total de exportações brasileiras, produtos de baixa intensidade tecnológica representam cerca de 18% da pauta. E os produtos de média e alta intensidade tecnológica chegam a um pouco mais de 30%. São reflexos da pouca inovação de produtos. Né? Por quê? Porque 60% dos produtos exportados no mundo
são de média e alta intensidade tecnológica, e a participação de commodities nas exportações mundiais é de 13%. Então, nós estamos vivendo um pouco do nosso território, né, das nossas riquezas naturais ainda. Não entramos na briga tecnológica. Bom, dito isso, pensado isso, escrito isso, publicado e tal, aí eu levei a CAPES uma sugestão, que era de dobrar em 5 anos o número de formados em engenharia. Fazendo o quê? Essencialmente apoiando o aluno de engenharia, fazendo um programa, criação de bolsa para os alunos, mas não bolsas tipo FIES, que são bolsas em que o aluno entra na instituição, depois ele vai pedir uma bolsa, ver se ganha, para então receber. Seria uma bolsa de auxílio pré-ingresso. Então, a instituição que tivesse um bom desempenho, ou seja, se ela tivesse conseguido ter um bom resultado nos exames nacionais do ENAD, por exemplo, né, aqueles cursos que foram bem teriam recursos para apoiar seus estudantes por parte do Ministério. E, em contrapartida, essas instituições teriam que fazer um programa de atendimento e de incentivo a alunos do ensino médio e seus professores na área tecnológica. Seria um programa não de iniciação científica, mas de iniciação tecnológica. Essas bolsas seriam relativamente pequenas, mas seriam uma boa ajuda. O setor comunitário receberia bolsas em parte para pagar mensalidade, em parte para manutenção do aluno, e o setor público federal, que está ligado ao MEC, né? O estadual não está. O federal, que está ligado ao MEC, os alunos receberiam também uma bolsa para manutenção. Então, a primeira fase seria essa, o projeto está no Ministério da Educação, e há várias contrapartidas institucionais. Uma delas é esse programa de incentivo à tecnologia nos estudantes de ensino médio e seus professores, mas existem várias outras que eu não vou citar aqui, porque fica muito demorado. Mas somente aumentar o número de engenheiros, nós sabemos que não é suficiente, né? É preciso ter qualidade também, né? Engenheiros que tenham condições de trabalho e boa formação. E aqui nós falamos um pouquinho sobre um assunto que eu chamo, e chama-se de isonomia competitiva, né? E que pode influir muito no desenvolvimento da tecnologia de um país e da capacidade de inovação de um país. Que é o seguinte: a gente chama de que um país tem isonomia competitiva quando é o desenvolvimento tecnológico e a inovação que faz a diferença entre as empresas. Quando não é a consultoria jurídica, nem o contador, né? Infelizmente, as empresas às vezes gastam mais recursos com o contador para evitar pagamento exorbitante de impostos, ou com a consultoria jurídica para se proteger, do que no investimento. Então, quando o país estimula que se gaste mais para se quebrar a isonomia via apoio jurídico ou contábil, esses países têm muita dificuldade de fazer investimento para a inovação tecnológica. Quando eles têm isonomia, ou seja, o lastro jurídico e o lastro contábil é igual para todo mundo, não tem grande dificuldade. O país facilita essa parte. E que a briga se põe, então, na tecnologia e na inovação, aí esses países crescem mais. Então, esses são os que têm isonomia competitiva. Eu vou pular isso aqui, porque eu já falei sobre isso, né? A falta de isonomia competitiva faz com que seja mais, sem nenhum parte fria aqui em relação ao advogado, né? A falta de isonomia competitiva faz com que seja mais garantido pagar advogados que engenheiros para aumentar os lucros de uma empresa, desmotivando o investimento em inovação. Esse é um problema brasileiro, típico, mas não é só brasileiro, não. Então, esses senhores aqui estudaram 35 países e olharam a taxa, a razão entre número de estudantes de engenharia e número de estudantes de direito. E descobriram uma coisa curiosa, que os países que tiveram desenvolvimento econômico, aumentaram sua renda per capita, eram os que tinham, em média, 12% dos alunos em engenharia e 7% no direito. A relação no Brasil é a inversa, 12% no direito e 7% em engenharia. Eles classificam esses dois tipos de países nos países chamados burocráticos, onde nós caímos, e nos países tecnológicos, inovativos. Então, sem nada contra o direito, né? Contra o fato de que as indústrias terem que se
se defender nessa parte, em vez de investir, né, nos seus centros de pesquisa e desenvolvimento. Esse é um dado muito interessante, nós fizemos parte do debate, e nós havíamos comentado também o seguinte: hoje no Brasil nós temos uma sociedade burocrática, em um país onde as licitações públicas que são da área de engenharia são controladas por advogados, movidas pelas empresas em torno dos advogados, né? Exatamente. Então, é onde vai o esforço nacional. É coisa terrível. Terrível. Devia estar trabalhando em direito internacional, né? Patentes, né? Defendendo a gente nas patentes internacionais. E aí, está defendendo o governo, no Tribunal de Contas, isso aqui. Bom,